Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta-feira da oitava de Páscoa e aqui nós estamos vendo esta situação que é maravilhosa. Embora os apóstolos ainda não tinham a capacidade de compreender o que Jesus havia anunciado. O Filho do Homem vai ser preso nas mãos dos homens, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Eles não conseguiam compreender isso. Para eles, Jesus havia morrido e ponto final. Não tem como uma pessoa morrer e ressuscitar. Eu até digo, eles nem pensavam nisso. Eles não tinham a capacidade de entender essas coisas. As mulheres falaram, eles não acreditaram nas mulheres, ainda tiveram a capacidade de dizer que as mulheres eram lunáticas, eram doidas. Os discípulos de Emaús estavam na mesma situação, mas ontem nós vimos que eles tiveram esse encontro com Jesus e aí passaram a acreditar. Os discípulos agora de Emaús, no caso, correm e vão lá para o cenáculo para avisar para eles o que havia acontecido. E é neste momento que imediatamente Jesus se apresenta. E eles estavam numa alegria, e apesar de estarem naquela grande alegria, eles não conseguiram ainda entender o que estava acontecendo. Foi preciso que Jesus agora começasse a dizer para eles: "Olha, sou eu mesmo. Não fiquem com medo, não. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." Lembrando que essa passagem está em Lucas capítulo 24, do versículo 35 até o 48.
E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Interessante, meus irmãos, que apesar de Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, as chagas das mãos, as chagas dos pés e do lado onde o soldado havia enfiado a lança permaneceram para mostrar quanto que o Senhor sofreu para nos redimir, para nos salvar. Jesus no céu continua com as chagas gloriosas, intercedendo ao Pai por cada um de nós. Jesus mostra aqui as suas chagas. Depois disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Porque um fantasma, se existisse, porque fantasma não existe, mas se um fantasma existisse, ninguém poderia conseguir pegar, porque é um ser espiritual. E se fosse um fantasma, o fantasma não comeria, porque imagine um fantasma pegando a comida e colocando na boca. Primeiro que não ia nem pegar e nem colocar na boca. Não necessita. Quem vive no mundo espiritual não precisa de alimento como nós precisamos. Tudo aqui foi prova para que os discípulos entendessem que Jesus havia ressuscitado verdadeiramente. Mas eu queria, meus irmãos, aqui ver duas coisas importantes no dia de hoje. Primeiro, a importância que nós precisamos cada vez mais entender a respeito da nossa ressurreição. Mas aqui no evangelho de hoje é quando Jesus sopra sobre eles. Então Jesus abriu a inteligência dos apóstolos para entender as escrituras e lhe disse: assim está escrito. E aí ele vai falar que o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos e ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A primeira coisa, abriu a inteligência para que eles pudessem entender as Sagradas Escrituras. Aqui está uma coisa que nos tempos de hoje os cristãos estão cada vez mais precisando entender as Sagradas Escrituras. E quando eu falo as Sagradas Escrituras, aqui vai todo o depósito da fé. Tudo o que os apóstolos deixaram como ensinamento para todos nós, para nós compreendermos a pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Deus e Senhor e Salvador. Desde Jesus, mas eu vou até mais além. Desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. Desde quando Deus começou a criar todas as coisas até a nova criação que se dá com todos aqueles que depois que ressuscitaram estão agora diante da face de Deus. É crucial, meus irmãos, é importante que nós entendamos as Sagradas Escrituras. Mais uma vez eu digo, aqui vai a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, o magistério que nos ensina, o catecismo da igreja que está ali resumido, o ensinamento, todo o depósito, tudo aquilo que nós precisamos entender para nos redimir. Peçamos nesse tempo agora de ressurreição do Senhor, esse tempo que nós estamos vivendo, graças a Deus, na Sagrada Escritura, ou vivendo na liturgia da igreja, esse tempo pascal, peçamos a Deus
a graça de entendermos as Sagradas Escrituras. Mas para se entender, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso meditar. Eu mesmo estou pedindo a Deus a graça hoje. Dai-me, Senhor, a graça de entender as Sagradas Escrituras. Nós vivemos um tempo muito difícil. É muita gente falando muita coisa. Tem coisas que estão certas, tem coisas que estão erradas, tem coisas que confundem e nós não podemos nos confundir. Então, Senhor, abra a nossa inteligência, conceda, Senhor, a nós a capacidade de entender. E aqui depois o que Jesus fala, que é preciso que eles anunciem a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui, meus irmãos, tem um princípio muito importante para que nós também não sejamos confundidos. Olha o que é que Jesus está dizendo: que eles deveriam ensinar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Ou seja, todas as nações que estão iludidas com os seus deuses, com as suas religiões, elas precisarão chegar ao conhecimento do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Aqui é uma confusão que hoje também está na igreja. Foi introduzida essa confusão na igreja, que todas as religiões nos levam a Deus. Se todas as religiões nos levam a Deus, então não precisaria Jesus estar mandando que os discípulos vão e anunciem a conversão e o perdão dos pecados. A conversão que consiste justamente nessa mudança de mentalidade. Nós temos um Deus único em 3 pessoas. E a segunda pessoa, que é Jesus Cristo, foi enviado pelo Pai, na força do Espírito, para nos ensinar, para nos levar ao verdadeiro conhecimento do Deus único. E se nós não tivermos o conhecimento deste Deus único, tendo as oportunidades e não nos abrirmos a essa oportunidade, não haverá conversão. Não havendo conversão, não haverá salvação para aqueles que puderam ter a capacidade de receber o novo ensinamento. Então vamos deixar essa concepção errada, que vivem dizendo que todas as religiões levam ao céu, levam à salvação. Mentira, meus irmãos. A conversão se dá por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém se salva se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém se salva se não for por meio de nosso Senhor. E nesse tríduo pascal nós podemos ver isso, a realização das promessas. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, descreveu tudo o que iria acontecer com o Filho do Homem, com nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos ele morrendo e ele ressuscitado agora. Não há salvação se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou verdadeiramente. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele quem? Em Jesus. Exultemos nele. Aleluia. É o Salmo 117, versículo 24.
Na primeira leitura, nós vemos justamente Pedro falando isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 até o 26, diante ali daquela cura daquele paralítico. São Pedro vai dizer nesse discurso: meus irmãos, está no versículo 17, e agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes, porque eles haviam matado nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Agora veja o convite que Pedro está fazendo. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Sem perdão de pecado não há salvação. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus, nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Preste atenção, que ele vai dizer agora no versículo 22. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vós, irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. É por isso que Jesus, agora no Evangelho, abriu a inteligência dos apóstolos para que eles pudessem realmente entender as Sagradas Escrituras, e nós precisamos entender, porque se nós não entendermos, será um ponto crucial para nos perdermos, para sermos condenados. Mas se entendermos, será o ponto crucial para nós nos salvarmos. É preciso que nós ouçamos a voz desse profeta, que eles não sabiam ainda e que agora tiveram um entendimento de saber que esse profeta é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e nos deu a vida eterna, e sem ele não há salvação. Que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo continue através da igreja católica, sendo anunciado, levado, que as pessoas se arrependam dos seus pecados e possam se salvar, para que um dia todos nós possamos estar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.